Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos explanar através desse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento para que possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, os Teus ensinamentos. Nós oramos e Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então hoje o nosso tema é: quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim? Qual é a minha concepção, o meu conceito, a minha ideia, imaginação sobre Deus? Por quê e baseado em quê? A nossa experiência com Deus, ou a respeito de Deus, é o resultado do quanto o conhecemos e nos relacionamos com Ele. Quando o nosso conceito sobre Deus é raso, não é profundo, a nossa experiência com Ele será sempre superficial. Será que nós estamos entendendo isso? Por causa disso, sempre analisamos Deus de acordo com o comportamento humano dos homens, das autoridades, dos governos, das leis impostas, etc. Como se Deus fosse como o homem, limitado e falho. Por causa disso, da ignorância, relativamos muitas vezes Deus. Quando Ele é absoluto, Ele é perfeito e a sua vontade é soberana. Além de que Ele é o amor e misericórdia, precisamos acreditar que Ele é o nosso Deus e Pai, e que nós somos os seus filhos. Então, qual é o conceito que nós temos de Deus? Como é que nós entendemos Deus? No Salmo de número 118, os versículos 6 e 8, esse salmo escrito por Davi. Davi foi um homem de muitas lutas, de muitas perseguições, de muitas provas. Ele passou por muitas dificuldades, por muitos desafios. E no Salmo 118, versículo 6, ele fala assim, olha, ele faz uma afirmação forte. Ele diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Ele se posiciona e ele afirma: o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Ou seja, ele não teme as ameaças dos homens. Então ele tinha uma convicção: o Senhor está comigo, por isso eu não temerei. O que o homem pode fazer contra mim? Então por que temer? Por que nós temos medo muitas vezes? Você realmente crê que o Senhor está com você? Será que nós cremos que realmente Deus está conosco? E se nós cremos, por que é que nós tememos? Por que é que nós ficamos angustiados? Será que nós confiamos realmente no Senhor? Nesse Salmo de número 118, não é? O versículo de número 8 fala assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, nas leis impostas, nas autoridades. Então ele começa dizendo: o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? E aí ele conclui aqui nesse versículo 8 dizendo: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então nós precisamos buscar o refúgio no Senhor do que confiar em tudo que é dito, tudo que tem sido postado, falado, anunciado para todos nós, em todas as áreas. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, nas leis, nas autoridades. No Salmo 42, versículo de número 11, o Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré. Ele faz uma pergunta. Eles estavam passando por angústias, por lutas como muitos de nós estamos passando hoje. E ele faz uma pergunta para ele mesmo, para a alma dele: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele faz uma pergunta: por que você está abatida?
Ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que a sua alma está abatida? Por que muitas vezes nós ficamos perturbados? Quando Deus é conosco, o Senhor é conosco. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso juiz, o nosso legislador, e Ele cuida de nós. No Salmo de número 40, dos versículos de 1 a 4, Davi, passando por uma grande luta, ele fala assim, olha o Salmo de número 40, versículos de 1 a 4, ele fala assim, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um lamaçal do meio da lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha o que Davi está falando. Pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, vamos esperar confiantemente no Senhor, porque Ele se inclina para nós, nos tira do lamaçal e coloca os nossos pés na rocha. Aí ele conclui dizendo assim, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se inclina para os arrogantes, nem para os que vivem na prática da mentira. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Em leis? Em formas de governo? Em líderes? Ou no Senhor? A nossa confiança está no Senhor e ele fala, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se inclina para os arrogantes, nem para os que vivem na prática da mentira. Perdão. Quem é Deus para mim? Qual é o conceito que eu tenho realmente sobre Deus? A resposta a essa pergunta está exatamente em cada um de nós, demonstrada claramente através das nossas reações diante das lutas, das adversidades, dificuldades e provas que passamos. As nossas reações respondem quem é Deus para nós, para cada um de nós. As nossas atitudes, o nosso comportamento mostra, revela quem Deus é para mim, para você, para cada um de nós. O Salmo de número 34, que é também um Salmo de Davi, versículo 4, ele fala, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha o que Davi está falando. Ele estava passando por perseguições, por lutas, por grandes desafios. E ele fala, busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, livrou-me de todos os medos, das dúvidas, das expectativas. Ele livrou-me. Você tem buscado ao Senhor para que Ele te livre de todos os seus temores? Ou você busca, mas você está com medo, você está apavorado e anda desorientado por aí? Nem consegue trabalhar, nem consegue fazer nada. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nesse Salmo 34, versículo 15, ele fala assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos de Deus estão sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Ele quer responder, ouvir o nosso clamor. Não a nossa reclamação, mas o nosso clamor a Ele. No versículo de número 18 do Salmo 34, ele fala, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão espiritualmente oprimidos.
Você está oprimido por causa dessa situação toda aí? O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os que estão espiritualmente oprimidos. Creia que o Senhor tem a salvação para você, o livramento para você, para cada um de nós. Se nós temos um coração quebrantado, o Senhor está perto de nós. O Senhor está conosco. No versículo 19 do Salmo 34, ele fala: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de toda o livra. As aflições são muitas, mas o Senhor nos livra. O versículo de número 22, ele fala: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Esse Salmo 34, o versículo 6, estou lembrando dele aqui, fala assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Você tem clamado ao Senhor? Nós precisamos crer que Ele nos livra, que Ele nos abençoa, que Ele nos livra de todas as tribulações. Lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 13, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será ouvido, será respondido, será abençoado. Todo aquele, qualquer um, não interessa religião, não interessa cultura, não interessa de onde a pessoa é, se ele clamar, invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas invocar como? Invocar de qualquer jeito? Com arrogância, com atrevimento? Não. Com amargura? Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar como? Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós invocamos e buscamos de todo o nosso coração, nós encontraremos o Senhor. Ele se manifestará a nós e Ele nos abençoará, porque essa é a promessa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invocar é buscar de todo o coração, crendo, entendendo que Deus é o Elohim, o absoluto. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não é invocar de qualquer jeito. Lá no livro de Jó, capítulo de número 35, versículo 13, está escrito assim: somente gritos vazios, sem fé, sem temor, sem propósitos, não atentará para eles o Todo-Poderoso. Não são gritos vazios que Deus ouve, é uma invocação de todo o coração. Será que nós estamos entendendo isso? Quando invocamos, o buscamos, entendendo e sentindo que Ele é amor e misericórdia. Quando nós o buscamos sabendo que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é a resposta de tudo aquilo que nós precisamos. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então vamos crer nisso, que Ele está olhando para nós, mas vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Quem é Deus para mim?
Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Para cada um de nós. Quem é Deus para nós? Quem é? Isaías 59:1 fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. A mão do Senhor está estendida e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Aí ele conclui dizendo assim: mas os vossos pecados é que separam vocês do vosso Deus, encobrindo o seu rosto de vós, para que não os ouça e responda. A única coisa que nos impede de que Deus nos ouça são as nossas iniquidades, os nossos pecados. Por isso que lá em 1 João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse a Deus o seu pecado. Vamos confessar a Deus o nosso pecado e pedir a Ele a purificação através do sangue de Jesus e vamos clamar para que Ele tenha misericórdia de nós. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. E o versículo de número 7 fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Tira o medo, a preocupação, a perturbação e confia no Senhor. Pare de ficar focando nas notícias e em coisas que são ruins e põe os teus olhos no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso ajudador, é Ele quem nos abençoa. Que Deus possa abençoar e ajudar a cada um de nós, tirando de nós o medo, a preocupação, a perturbação, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.